Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje, um episódio bem diferente. Seremos 3 hosts. Não temos convidados nem co-hosts, né? A ideia é realmente a gente fazer um bate-papo sobre 12 anos de história, né? Em 2025 agora estamos completando 12 anos de jornada e tem sido uma bela história, né, pessoal? Na verdade, somos 3 grandes convidados aqui do nosso próprio programa, Exato. Porque hoje 3 é um dia estrelas. especial. Exato. E quem diria, né? Depois de 12 anos, os caras super técnicos, tipo... Gravando podcast. Cara, isso já é uma baita... Já fica um grande marco. Sem dúvida. Um grande aprendizado. Sem dúvida. Pessoal, primeiro obrigado, né, pela jornada. Você que agradeço. E acho que vale dizer para a audiência que é uma dinâmica bem improvisada, é para ser um bate-papo mesmo, né? Então, espero que vocês gostem. E a ideia é a gente poder trocar um pouco da experiência, lições aprendidas, vitórias, desafios, momentos ruins, momentos, né, bons. E a gente poder dar um pouco de risada também, ter algumas lembranças aí, que com certeza foram muitas, né? Aí, pessoal, assim, pensando em como começar, a gente pensou em começar aquele exercício um pouco famoso, né? De o que você diria para sua versão lá de 12 anos atrás, né? Se você pudesse voltar no tempo e deixar um bilhetinho, qual seria o bilhetinho que você deixaria? E aí, o que vocês falariam para você de 12 anos atrás? Eu posso começar, e na verdade o meu seria a minha versão de 10 anos atrás, né? Teve um pequeno delayzinho, né? Mas eu sou considerado founder. Cara, eu acho que naquele momento da minha vida, né? Eu acho que todos nós, né? Aquele momento de rasgar a CLT e... Queimar pontes. E queimar pontes e partir para a incerteza de empreender, cara, eu tive bastante receio, né? Naquele momento de tomar aquela decisão. E, cara, se eu pudesse voltar 10 anos atrás e falar comigo ali de 2015... sem dúvida eu falaria, cara, vai valer muito a pena. Acho que depois da escolha da tua esposa é uma das melhores decisões que você vai tomar na sua vida. E, cara, se provou. Então eu diria, cara, vai valer a pena. Você não tem ideia do que vocês 3 juntos vão construir, algo muito maior do que a soma de vocês 3, né? A quantidade de pessoas e vidas. Multiplica, né? E negócios e o impacto que vocês vão gerar nesses 12 anos é algo, assim, mensurável. Então, cara, se joga. É isso que eu falaria. Não perca noites de sono, né? Por mais difícil que seja, né? Sem dúvida. E você, Daniel? Olhando, eu acho que o momento da fundação ali era um momento que eu tava muito... Até hoje, né? Eu acho que eu tenho uma energia muito forte sobre o porquê que a gente tá aqui, né? E naquele momento eu também tinha. Então não era um momento de muitas incertezas. Pelo contrário, assim, era um momento de energia, de vamos fazer acontecer, né? E mesmo queimando pontes, né? E aí acho que agradecer a minha esposa, né? Que sustentou, as nossas esposas sustentaram a gente por um bom tempo, né? E eu acho que quando eu olho para 12 anos, né? No fim, ano após ano, acho que a principal lição que tem se fortalecido é em relação a que, no fim, empreender, empresas, basicamente são pessoas. Assim, tudo morre em pessoas, né? Assim, talvez todo mundo falar que vai existir aí um próximo unicórnio feito por uma pessoa só, né? Mas até hoje, empresas são feitas de pessoas, né? E... algo que eu tenho muito claro hoje para mim é que pessoas boas, né, são difíceis de encontrar, mas pessoas excepcionais são muito raras. Então, assim, são poucas na vida que você fala, caramba, esse cara é muito fora da curva, né? E essas pessoas você tem que fazer um esforço intencional de trazer elas para compartilhar a sua missão, né? Realmente vender o sonho, trazer as pessoas para próximo, conseguir manter as pessoas próximas. E para mim, quando eu penso em 12 anos, talvez essa tenha sido o principal movimento assertivo que eu tenha feito, né? Eu tenho o famoso modéstia à parte, né? Mas eu tive o privilégio de recrutar a maioria das lideranças, né? As pessoas, né,
top, né? Assim, que eu realmente valorizo muito, né? Que pessoas que são uma grande inspiração para mim. Vocês, né? O Henrique, né? A gente trabalhava junto, convenci o Henrique a pedir demissão lá na época, né? O Mike convencia a pedir demissão também. Eu nunca me esqueço, cara. Você me levou pra tomar café no McDonald's. Nossa, saiu contratado. Não, saiu contratado, não, saiu demitido, né? Café Demitido do e contratado. McDonald's, né? Com uma folhinha, assim. Tá vendo? Tá vendo? O que importa é o discurso, né? Não é a sofisticação. Sim. Convenci o Mike a pedir demissão no café do McDonald's. Do Iguatemi Campinas. Iguatemi Campinas. Eu lembro até a mesa. Acho que o Sérgio tava junto, né? Na Tava. época lá. E depois o Ângelo, né? O João, né? Enfim, tantas pessoas que nos apoiam. Eu acho que... E mesmo quando a gente pensa em equipe... Uma vez eu ouvi, né? Que no fim, toda a empresa é o quê? É um grupo de pessoas que estão remando para o mesmo lado, porque se cada um remar para um lado, é o famoso caranguejar, você não sai do lugar, e compartilhando, né, a mesma visão, então assim, para onde que a gente está querendo ir, e compartilhando os mesmos valores, né? Então assim, o que realmente é inegociável para a gente, né? O que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, o que a gente abomina, né? Então, no fim, tudo é pessoas, né? Eu acho que o que eu falaria para minha versão de lá de 2012 seria isso, né? Foque nas pessoas. Assim, quando você achar alguém bom, tenta trazer esse cara pro game, né? Tenta convencer ele, né? Tenta vender o seu sonho, tenta engajar ele. E foque em pessoas que, no fim, é o que garante a empresa ficar viva, né? Assim, o sonho manter vivo, né? Da hora. O que você falou? Eu lembro até hoje de quando o Daniel me convenceu. A gente estava indo pro cliente lá pro Itaú. E a gente pegava o fura-fila ali na metrô Dom Pedro, né? A gente foi conversando bastante sobre empreender, sobre alguns livros. E aí você falou, cara, tem uma ideia de um aplicativo, de um projeto. Topa ouvir? Falei, pô, demorou, vamos conversar, né? Lembro até hoje. Cara, pra mim, o que eu falaria pra minha versão lá de trás, eu acho que talvez não só na questão de empreender. Até porque eu acho que empreender não é pra todo mundo, né? Tem muito risco envolvido. A pessoa tem que ter tesão em acordar segunda-feira e ter risco e não saber direito como é que as coisas vão se fechar no final do mês. Né? E é algo que eu particularmente gosto, né? Então, mas acho que talvez até pela maturidade lá atrás, quando a gente estava começando, a gente não tinha muitos conhecimentos nem de vida até, né? Muito uma questão de ser perfeccionista, de fazer tudo perfeito e não poder errar. E as coisas, cara, principalmente quando você empreende, elas vão dar errado. Elas vão errar, nossa, acho que talvez a coisa que mais acontece é dar errado as coisas, né? E essa flexibilidade que a gente precisa ter, esse jogo de cintura, de fazer o melhor com o que você tem e saber que as coisas vão dar errado, que o plano, que independente do plano, né, o que importa é a direção que você está indo. Acho que isso a gente foi acumulando ao longo do tempo. Não foi algo que eu nasci sabendo, empreendendo lá no comecinho. É a maturidade, né? Assim, exatamente. Foram muitos aprendizados, né, ao longo desses 12 anos. E talvez, assim, tem coisas que eu vou ver para minha versão de daqui 12 anos para frente que talvez hoje eu ainda não sei nada, sabe? Então, essa constante evolução é muito louca, né? A gente vai aprendendo muito. Eu acho que... Não, desculpa. Não, só finalizar que eu diria para mim mesmo lá atrás é a questão de ter paciência, né? De entender que as coisas, que elas vão dar errado e que o mais importante é manter a direção e não o plano. Bonito. Legal. Já tem a capa pronta. Boa. Eu tava refletindo enquanto vocês estavam falando e tal, e muita gente pergunta, cara, pô, sociedade, é difícil, né? Tem muita gente traumatizada, né? Impressionante. Muita, cara, assim, impressionante. E eu sempre falo, cara, de nós três, assim, e os caras, pô, mas... Qual que é o lance, né, do negócio ter durado tanto, assim? E, cara, eu acho que pelo menos eu vejo isso em nós três, assim, eu acho que é bem pouco soberba e muita humildade, assim, de aprender, assim, tá ligado? Tipo, cara, acho que a build
sei lá, infinitamente maior do que qualquer tipo de MBA que a gente poderia ter feito, tá ligado? Porque, cara, a gente era técnico, né? Vocês muito mais tech, eu produto, design. E, cara, a gente teve que aprender financeiro, a gente teve que aprender comercial, a gente teve que aprender... Estamos aprendendo ainda, né? Absolutamente zero. People. E, cara, a gente foi muito paciente um com o outro, assim, no sentido de evolução, sabe? Eu acho que quando alguém errava, eu já errei diversas vezes, ninguém vinha com o pé no peito, do tipo... Então, eu acho que esse lance de humildade, né, e reconhecer as fortalezas e o momento que a pessoa tá naquele processo de evolução, eu acho que isso eu acho que é um dos pilares, assim, pra parceria ter durado tanto, sabe? Cara, e no fim, eu acho que é uma visão... E muita gente fala, né, que sociedade é casamento, e eu acho que tem muita coisa em comum, né? Mas eu acho que muita sociedade acaba dando errado quando tem essa visão de egoísta, né? Que assim, puta, mano, assim, eu já chego na voadora no cara porque ele tinha uma responsabilidade e ele não fez o que eu achava que ele deveria fazer e era a responsabilidade dele. Mas é uma visão egoísta de que, assim, cara, a outra pessoa tem que me servir, né? Então, assim, muito casamento dá errado dessa forma, né? Você pega, assim, a galera que tá se divorciando, ou enfim, é sempre assim, tal pessoa fazia isso, ou ela não fazia aquilo, ou aquilo. Tipo, o cara nunca tá na perspectiva dele do que ele poderia fazer melhor pro outro, né? Uhum. Então, no fim, acho que... Eu também acho que, assim, por que a gente dá certo? Porque a gente nunca teve essa visão de que... É a visão de parceria mesmo, né? Então, assim, a compreensão de que tá todo mundo aprendendo. Eu acho que a única coisa que precisa ter clareza é que a gente tem a mesma visão, assim, a gente tem a mesma missão. Cara, tá todo mundo indo pro mesmo lugar, a gente tem a mesma ambição. A galera tá comprada, porque a coisa começa a desandar quando fala, puta, mano, será que... Né, o Mike tá tão comprado ou não, ou o Henrique. Se tiver esse tipo de dúvida, daí começa a ficar em xeque. Mas se a gente tem certeza absoluta que a pessoa tá comprada, que ela tá colocando energia e que ela tá mirando pro mesmo lugar, cara, independente das falhas ou de qualquer coisa, aí é questão de ir ajustando, né? Ter transparência para conversar, né? Conseguir ter, né, essa abertura, compreensão e aprendizado, né? Então não tem, cara, é o famoso... não é complexo, mas é trabalhoso, né? Sim. Então, assim, não é fácil, mas não é complexo também, entendeu? É só você ter alinhamento de visão, de missão e ter compreensão e transparência para chamar, conversar e ter diálogo aberto, né? Eu acho que a gente está tão alinhado quanto a isso que, cara, assim, acho que nesses 12 anos, o número de propostas que chegou, e propostas tentadoras, né, pra gente... ser diretor numa empresa grande, ou até para a gente vender a própria build. E a gente, cara, resolveu seguir trabalhando. Foram várias, assim, muitas Proposta mesmo. de unicórnio, hein? Propostas até de... Não pode falar NDA, mas propostas legais, assim, boas, né? E a gente resolveu seguir o nosso plano, né? Seguir a direção. E não nos arrependemos, né? Exatamente. Uma vez eu aprendi, eu sempre gostei muito desse conceito, né? Quando a gente fala de ansiedade, de maturidade, de aprendizado, né? É o lance da resiliência versus o antifrágil. Eu não conhecia essa diferença, mas resiliência é um termo que é utilizado muito na engenharia civil, que é a resiliência de materiais. Uhum. Então você pega, por exemplo, o aço, ele é um material muito resiliente. Resistente, né? É resiliente porque ele torce e ele volta. Ele é elástico, né? Entendeu? Tá. Então, assim, é um material que ele aguenta distorcer e voltar para o estado original. Isso é resiliência, tipo, ele não quebra, entendeu? Tem materiais que na hora que você uma madeira, você entortar um pouquinho, às vezes ela quebra e já era, entendeu? E aí o antifrágil, ele é muito comparado ao osso. Que é o quê, cara? Na hora que quebra, ele volta mais forte, entendeu? Ele se molda. Ele se molda, ele tem aprendizado, ele tem evolução. Então, muitas vezes, não é somente a resiliência, que é tipo assim, cara, tomei porrada hoje e volto. Tomei porrada hoje e volto. É muito mais uma visão antifrágil, que é, mano, tomei uma porrada gigante, vai ficar uma marca pro resto da vida, mas tem um aprendizado, tem um calo ali que vai gerar uma evolução, uma maturidade. Da próxima vez que eu tomar a mesma porrada, vai doer menos. Vai doer menos, Eu vou saber me posicionar. Ou você já vai até se blindar e nem vai tomar nunca mais aquela porrada, né? E a gente tem casos assim na build, né? Várias coisas que aconteceram que, cara, da minha parte eu garanto que não vou passar por isso de novo.
Ó o barulhinho. Patrocínio. Patrocínio. E aí, assim, até o pessoal, eu vejo... Né, a gente falou de resiliência, falou de gente frágil, e a outra perspectiva é a teimosia, né? Que a gente vê muito a galera simplesmente querendo insistir, né? Não é sobre insistência, entendeu? Porque se você insiste em algo errado, você não está sendo inteligente, você está sendo teimoso só. Você pode bater com a cabeça no prego, você não vai conseguir martelar aquele prego, só vai ferrar sua cabeça, entendeu? Então, é difícil você entender e evoluir e amadurecer, né? E daí isso eu acho que fala sobre a ansiedade, né? Você aprender e eu acho que até isso amarra muito com a questão de que todo mundo fala sobre por que a curva das empresas é exponencial, né? Porque, cara, assim, é muito aprendizado, né? Assim, é muito calo, né? Assim, pra gente ir acumulando e quanto mais a gente acumula, mais a gente acelera. Por isso que o gráfico das empresas é exponencial e é o que a gente tem vivido, né? Então, as coisas vão se encaixando, né? As coisas que a gente ouvia no mercado agora cada vez mais fazem sentido, né? Sim. Eu acho que ainda mais no nosso modelo, né, que é relacional, B2B e high ticket, né? Cara, quanto mais projeto a gente faz, mais tomadores de decisão a gente conhece, que conhecem outros tomadores de decisão, que nos indicam. E cara, isso tudo vai empilhando, né? É um efeito bola de neve. Exato, exato. Então, cara, a gente fez um projeto com... posso até citar, né? Com a Curso em 2015, na Build, 2016, que era um projeto de empreendedorismo que ele estava tocando. E posteriormente ele foi CIO do... Você começou no meio da história, né? Na verdade começou No fim, o que a gente percebeu é que se a gente for olhar, os maiores clientes que a gente tem hoje, em 2025, eles têm uma ligação com coisas que a gente fez no primeiro ano da empresa, né? Cara, bizarro, né? Bizarro, né? Tem uma conexão, né? Então, assim, a gente começou lá atrás com o Léo, da Lema, que era amigo... O Dr. ID, né? Que era amigo do meu irmão de colegial, que trouxe o Dr. ID. Daí do Dr. ID, o Léo também apresentou a Cláudia, né? Do Clube Combo Urbano. A Cláudia era amiga do Acurso. Na verdade, era o Vista Campinas, na época. Vista Campinas. Depois, a gente conheceu o Acurso. Depois de alguns anos, ele abriu a porta pra gente no Petrópolis. Aí a gente conheceu o Emerson saiu, hoje tá no Premiere, né? Então, assim, cara, é tudo conectado, né? É por isso que as coisas não acontecem do dia pra noite, a não ser que você comece a empreender, que a gente uma conversa que a gente estava tendo, muito mais velho, né? Sim. Você pode desenvolver todas essas conexões já também. Capital intelectual, capital social muito grande, daí você encurta muito da etapa, né? De progresso da empresa. Mas sobre essa pauta aí dessa teia, né, de conexões e relacionamentos, eu acho que um grande fator que colaborou para tudo isso acontecer em 2025, 24, 23, de 3 anos para cá, foi muito da nossa reputação, da nossa cultura. Isso talvez desde o primeiro ano, né? A gente ser muito orientado a resultado, não medir questão financeira versus satisfação do cliente. E todo esse nosso trato, esse nosso jeito de ser conselheiro do nosso cliente fez com que a gente alavancasse mais ainda todo esse relacionamento. E é legal porque é uma coisa exponencial, um indica para o outro, que indica para o outro. E às vezes vem gente que nós da Build aqui não imaginava, né? Que ouviu até falar porque o outro recomendou e usou um produto que a gente desenvolveu. Então, muito do que a gente tem hoje, o Colhe, realmente é da nossa postura e cultura e jeito mesmo de trabalhar que a gente tem desde o Day One. Cara, é muito legal, né? A gente já conversou em outras situações a respeito disso, né? Mas, cara, pra gente conseguir estabelecer uma correlação direta das nossas maiores contas hoje com o primeiro ano da empresa, pra mim é um atestado de que o que a gente fala não é só pitch comercial, né, cara? Tipo, sim, a gente realmente Eu não lembro da nossa história de a gente ter perdido um cliente por... Cara, vocês fizeram um péssimo trabalho, eu não confio em vocês, ou... Projetos acabam, às vezes, por
circunstâncias do próprio cliente, enfim, aquela linha de investimento lá dentro. Mas, cara, toda vez que a gente entra num projeto, num cliente, assim, a gente tem um compromisso... Porta aberta, né? E um compromisso de qualidade e, cara, relação sempre de longo prazo, né? Até clientes que param de trabalhar com a gente teve um caso recente, né, do Diego, do Bastidor, que a gente trabalhou com ele em 2019, né? E na época o projeto acabou não prosperando por algumas questões que fugiam do nosso controle. Mas, cara, tipo, estamos trabalhando com ele de novo, né? Então é muito poderoso isso. Pra mim é meio que um certificado de que o que a gente fala é verdade, sabe? E aí é algo que a gente gosta muito de falar, que é de propósito, né? Sim. Até em 2003 a gente rodou uma consultoria de branding para a gente reavaliar o posicionamento da Build. E a gente acabou fechando aquela consultoria porque o que estava no escopo deles, uma das coisas que estavam no escopo deles era entrevistar os nossos clientes e a equipe para verificar se o que a gente falava era verdade ou qual que era a essência da Build. Uhum. E aí foi muito legal ver que assim, tudo que a gente falava, que a gente acreditava, estava evidenciado, né? As entrevistas falavam aquilo. E aí a consultoria ajudou a gente a construir a nossa tagline hoje, né? Que é Building Impact Driven by Purpose. Então a gente nasceu muito com essa visão de propósito, né? E é um propósito que não é simplesmente ganhar dinheiro, né? É um propósito de gerar impacto, de resolver problema, né? Então, se as pessoas hoje reconhecem a gente, se a gente consegue manter, e o que o Henrique falou é fundamental. Não? Se fosse 12 anos construindo uma reputação péssima, né? Só de coisas estragadas, de poucas entregas, não adianta nada, né? São 12 anos construindo relações sólidas. E se a gente faz isso é porque... apesar dos problemas, e projetos de tecnologia têm problemas, a gente não pode prometer que vai ser tranquilo, né? Todo tempo. Todo tempo. Mas o que ninguém pode acusar a gente é que a gente não tem compromisso, né? Uhum. Então, assim, cara, assim, e é compromisso com a satisfação, né? A gente nunca falou assim, cara, eu não vou fazer isso porque não dá, ou porque a grana tá apertada, ou porque a margem do projeto não vai dar certo, né? Quantos e quantos projetos a gente saiu no prejuízo porque a gente entendia que a gente precisava ir além, né? Porque a gente tinha assumido um compromisso, né? Então, são 12 anos de compromisso, né? E se a gente mantém portas abertas, a gente tem tanta gente no mercado que valoriza a gente, que reconhece. O Buildcast é uma evidência disso, né? Sim. A gente começou esse ano, a gente tem quase 20 episódios gravados com pessoas que valorizam essa conexão, né? É por causa disso, né? Porque a gente brinca, né? Satisfação... Brinca não, mas a gente fala com muita frequência. Satisfação de cliente nunca foi negociado pra gente, né? E até algo que eu já fui muito criticado, mas eu acho que é um dos alicerces da cultura da Build, lucro pra gente é muito mais consequência do que propósito, do que objetivo, né? Se a gente tiver uma equipe engajada, se a gente tiver clientes satisfeitos, cara, o resultado financeiro vai vir. E ele precisa vir, porque a Build não é uma ONG. A gente poderia ser, mas a gente não é. Então a gente quer ter uma boa qualidade de vida, né? A gente quer dar uma boa qualidade de vida para a nossa família, para os nossos colaboradores, né? Crescer todo mundo. Mas a gente entende que isso é muito mais uma consequência do que um objetivo. E aí isso inverte completamente a regra do jogo, né? Cara, na hora que isso vira uma consequência, aí a gente consegue fazer um trabalho realmente comprometido, né? E os clientes sentem isso, e é por isso que hoje a maioria das nossas contas são de muitos anos, né? Se a gente for pegar os top 6 clientes que a gente tem hoje, tem mais de 3 anos de casa, né? E é muito raro isso. A gente está no mercado, a gente vê quanta empresa grande, muito, muito grande, não fica um ano dentro das empresas, né? E talvez até empresas muito maiores e mais velhas que a própria Build. Muita mais estrutura, muito mais dinheiro, muito mais margem. Gigantes. Então, talvez deixar até o recado, né, para quem esteja assistindo a gente e pense em contratar uma dessas consultorias que são maiores que nós, né? Não que a gente não vá chegar nesse porte, acho que a gente vai sim, mas conheço o trabalho da Build, porque essas consultorias, elas prometem muito e na hora de entregar o compromisso desaparece muitas vezes. Não vou falar nomes, nada, até porque é chato, mas aqui a gente tem um tato, um tino de dono, né? Quantas vezes a gente já recebeu ligação sábado, domingo, feriado, e a gente tem que mobilizar um time inteiro para atender um incidente
que não estava nem previsto em contrato. Simplesmente era uma ajuda... Fora do escopo completo. Fora completamente do escopo até de outro projeto que a gente não estava atuando. Mas para quê? Para deixar uma boa marca, para ajudar o nosso cliente a sair do outro lado. Para nós, isso sempre foi o mais importante e marca muito o nosso cliente. E é retribuir a confiança, né? Porque se o cliente vem pedir ajuda pra gente, quer dizer que ele confia na gente, né? Cara, o pessoal fica bravo comigo, mas eu adoro o problema. O problema é uma baita oportunidade da gente demonstrar o quanto a gente consegue resolver e criar uma visão, uma autoridade que, de repente, o cliente ainda não tem construída. Então, o problema é ótimo. A gente tem que resolver da melhor forma possível e ajudar o nosso cliente. Exato. E eu acho que esse é um desafio que a gente vai... Que possivelmente a gente teria, mas assim, eu acho que o negócio começa a ficar mais complicado quando o dono perde o controle da empresa, né? Porque as grandes empresas é muito comum vir um fundo de investimento, faz IPO, e daí você tem meta para bater, entendeu? Um CEO de mercado. E daí se você tem meta financeira para bater, dependendo do que eu faço aqui, mexe o resultado financeiro e eu vou ser cobrado por isso, aí não é mais uma questão, entendeu? Vai dar 6 horas, a caneta vai cair, vai todo mundo para casa e se você tiver um problema, quem vai te atender? Não. Ou eu vou precisar mandar um boleto para sua casa, eu vou ter que fazer um aditivo contratual, exatamente. E aí ingessa tudo e dá ruim, né? Então, acho que um desafio para a gente é a gente continuar tendo, né, o controle da empresa para a gente poder ter a liberdade de fazer esses sacrifícios pontuais e garantir o crescimento da empresa, que é o quê, cara? É compromisso acima de qualquer coisa, né? Assim, É isso aí. Você ia comentar alguma coisa, Mike? Não, eu ia puxar a pauta de... Se a gente olhar para os nossos 12 anos, né? Quais foram, na visão de vocês, assim, os momentos mais desafiadores, assim? Que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. A maior parte, já tem flor em algum lugar. Cara, se a gente for fazer uma retro rápida, me ajudem aí. Mas assim, a gente fundou a empresa em final de 2013. Eu pedi demissão em outubro de 2013. Fui o primeiro. O Henrique acho que começou no comecinho de 2014, né? Ficou alguns meses a mais. A gente começou num produto próprio. A gente investiu bastante. Eu tava no Netbox. Você tinha feito um... Eu ainda não tinha embarcado na build, mas eu tava no Netbox. Aí a gente sofreu ali, né? A primeira experiência de fracasso, né? Como que chama? A empresa faliu, né? O nosso projeto, né? O produto nosso. E a gente começou a prestar serviço cada vez de forma mais intensa, né? Começou a conquistar cliente, buscar projetos para prestar serviço. O Mike entrou em 2015. A gente já estava prestando alguns serviços. Em 2015, final de 2015, a gente mudou para uma nova casa, né? Para um novo escritório. E ali acho que as coisas começaram a acelerar, né? Sim. A gente contratou nosso primeiro funcionário lá em 2015. Um abraço pro Léo. Léo. Um abraço, cara. E aí a Build começou a crescer. A gente começou a prestar cada vez mais serviços. Eu acho que 2016, pensando assim em big corps, assim, né, empresas grandes, eu acho que a Ambev foi uma das primeiras grandes que a gente pegou diretamente, né, contratando Build, né? Acho que foi 2016. E veio pela Inova Unicamp, né? A gente pegava muito projetinho pequeno, né? Empreendedores, né? De empreendedor e... Startups. E assim, para nós que ainda estava começando a engrenar, era uma grande vitória na época, sem dúvida. Mas não dá para comparar com os portes de projeto que a gente tem hoje, né? Sim. Então, sim, acho que a Ambev foi um grande projeto que a gente desenvolveu na época e ajudou a gente a até conseguir novas contas depois, sim. Né? Sim. Aí a gente foi crescendo, 2016, 2017, muitas memórias no escritório lá, né? Do Nova Campinas, muitas coisas. Escritório alagado, um monte de festa de fim de ano. O pessoal esqueceu o filtro de água, né, aberto. Chegou lá, mandaram mensagem, tudo alagado o escritório. E era legal, porque era tipo assim, 7 devs com rodo puxando água. Era a época que eu fazia jardinagem, limpava a piscina, codava
Sim. Era o CFO, a gente já fez de tudo, né? Na empresa. Cara, mas muitas memórias boas, né, naquele escritório, assim, muita coisa que a gente desenvolveu, pessoas que a gente conheceu e tinha uma aura, né, aquele lugar, assim. Sim. E sabe que uma vez eu vi... Cara, quem que era? Eu acho que era o Gun, como que chama? O humorista que... Agora, Murilo Gun, né? Acho que eu vi uma postagem dele falando que ele se muda todos os anos. Porque toda vez que ele muda de casa, ele renova as energias dele, parece que ele tá começando um momento novo. Caramba. E eu achei muito legal isso, assim, porque eu senti isso quando a gente mudou pro Nova Campinas, assim, cara, da gente ter mais espaço, simplesmente da gente ter mais espaço físico e a gente olhar um espaço e falar, cara, eu tenho espaço para 25 pessoas aqui, né, e você visualizar aquilo e você ter potencial, parece que vai destravando muita coisa, né? Sem dúvida. Antes a gente tava numa sala que cabia 3 pessoas. Não, a mesa redonda... Numa mesa redonda, a gente tem foto aqui, né, enfim, mas... E aí, só da gente ir para um espaço maior, parece que as coisas começaram a dar certo. Assim, Cara, né? lembra? A gente conseguiu povoar todo aquele espaço, né? Tinha muita gente no escritório. A gente foi... Até um abraço pro Beto da Troia, né? Que abriu espaço pra gente estar lá junto. Beto Moreira, né? E a gente olhava para aquele espaço e falava, poxa, já pensou se isso aqui um dia fosse nosso, né? E daí acabou virando nosso, né? A gente assumiu a casa e a gente realmente encheu a casa, né? A gente conseguiu encher aquele espaço. Aí até 2019. Aí, problema de empresa em crescimento, né? Você vai crescendo, tem que contratar mais gente. Era um modelo full presencial. A gente tinha muita dificuldade de reter a galera. Eu acho que foi bem... Ali 2019, 20, foi bem aquele boom de tech, né? Assim, tipo, cara, investimentos estratosféricos de startup contratando a rodo, tipo, 500 vagas abertas, né, pra gente, cara. Era tipo Davi contra Golias, né? Naquela época, a gente reter a galera, os nossos melhores profissionais, assim, foi... Quando eu puxo na memória, talvez um dos momentos mais difíceis, assim, cara. Acho que foi 2019, na minha visão. E a gente ali em Campinas, perto do Polis, concorrendo com a CIT, com a Dextra, com a Matéria, com a Móvel. O próprio iFood, né? O iFood, né? Tinha Samsung ali, Dom Pedro. Samsung, enfim, tinha muitas empresas top de linha, com anos aí de mercado e muito mais estruturadas que a Build, sem dúvida. E a gente perdeu muita gente de qualidade, né, para essas empresas. Sim. E o que pegava, eu lembro, né? 2019 eu chamei vocês para falar que eu não tava aguentando mais, né? Sim. Eu lembro até onde a gente tava, no sofazinho ali da varanda. E era um momento que a gente tinha perdido as 3 pessoas mais importantes da Build. E aí eu falei, galera, assim, cara, não tá dando mais. E não era por causa da perda da galera, não sei se vocês lembram. Mas o que eu falei perspectiva, né? Era assim, era um problema insolúvel. Tipo assim, a gente é muito pequeno e pra gente crescer, a gente precisa ter cliente satisfeito. E a gente não tá conseguindo ter cliente satisfeito. Assim, a gente tava tendo muito problema, né? De entrega. Porque, cara, como que a gente faz entrega boa se a gente não consegue ter equipe, né? E aí eu falei, galera, assim, não tá rolando, entendeu? Eu acho que nessa época a gente teve muitos problemas também por questão de trabalhar num modelo de escopo fechado, né? Com uma equipe reduzida, escopo fechado. Equipe saindo, prazo apertado. Foi uma bola de neve de tragédia, né? E o perfil, assim, por mais que a gente é empreendedor, a gente valoriza o perfil empreendedor, a gente tem um carinho enorme por todo mundo que ajudou a gente a construir, né? Que fez parte da nossa jornada. Mas o perfil empreendedor, ele é um perfil, por incrível que pareça, muitas vezes mais exigente, né? Porque é o projeto da vida dele, né? Então, assim, quantas e quantas vezes, assim, cara, mas ainda não tá bom, né? E a gente já tinha feito, assim, fundos imundos ali, né? E assim, não, falta isso, e falta isso. Então, assim, o empreendedor é difícil de estar contente com o produto, né? Cara, e até inexperiência nossa, Sim. né? De repente, naquela época, a gente não sabia lidar tanto com essa situação. Até em questão jurídica, contratual. A gente ia muito na camaradagem ali de... vamos fazendo todas as alterações que o cliente sugeria que a gente faz, não tem problema. E isso acabou se tornando um problema para nós mesmos, né? Bom, aí em 2019 a gente teve essa emblemática conversa de que não estava rolando. E aí eu lembro que vocês falaram assim, cara, e se a gente pivotar para produto? Né? Movie. Aí... Cara, acho que foi a única vez que eu realmente fraquejei, assim. Falei, cara, assim, não tá rolando, assim. Porque normalmente eu tô sempre puxando, né, a visão e...
trazendo a galera e colocando energia. Aí em 2019 eu fraquejei. E foi inclusive o ano que o meu segundo filho tinha nascido. Cara, eu lembro que a minha esposa Vivian, ela não entre aspas, mas ela assim, ela me expulsou da maternidade, porque eu não tinha cabeça, sabe? Eu tava muito ansioso, assim, eu não consegui nem ficar com o Arthur na maternidade, assim, eu falei, não, vai pra casa, e daí chamou minha sogra, foi muito punk, assim. Eu recebi a notícia na maternidade que os nossos 2 principais colaboradores estavam saindo. Manda um abraço pra eles aí, Foi na maternidade, eu lembro, você tava na porta do quarto e alguém me ligou pra falar. Sem ressentimento. Cara, mas Sem sabe o que eu valorizo? Quem ficou, entendeu? Daquela época. Sim. Que foi realmente pessoas que compraram um projeto e estão com a gente até hoje, né? E a gente não mantém mágoa, né? Assim, a Não, pessoa tem que não. crescer, seguir. A gente é super contente por ver as pessoas voando. Exatamente, Entendeu? Faz parte do game. É que pra gente foi difícil por causa do projeto que a gente tinha. Eram pessoas importantes, né, pra gente, né? E aí, cara, vamos continuar. Eu lembro que a gente terminou 2019 e falou assim, não, 2020, então, a gente meio que desencana de prestar serviço e a gente vai fazer produtos. E aí o Mike pensou num produto lá, que era o Move, né? Que ia ser um produto para Uber, que a gente ia criar um display de mídia, né? Dentro dos carros e tal. Só que aí, em 2020, né? O mundo parou, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Veio a pandemia. E aí, por incrível que pareça, a pandemia foi um grande trampolim pra gente, né? Porque ela ensinou muitas coisas. Né? Pode soar um pouco insensível, né? Enfim, pandemia e mortes, mas eu acho que 2 fatores, né, que nos impulsionaram naquele momento, eu acredito, eu enxergo 2 principais, que é as empresas acelerarem ao máximo o movimento de digitalização, transformação digital, e a gente ter acesso a profissionais do Brasil todo, né? Sair um pouco dessa bolha... Sem dúvida. Dessa bolha aqui, Campinas, São Paulo, Campinas e salários estratosféricos, né? E a gente conhecer pessoas muito boas, excelentes, com disponibilidade de trabalhar remotamente e com remunerações mais competitivas, né? Então, acho que foi realmente ali o ano de 2020 pra gente foi... e a gente teve que crescer muito, né, naquele momento, né? Então, as empresas com demandas, acho que teve até o caso do Grupo Petrópolis, né? Que a gente teve que criar ali um e-commerce B2B a toque de caixa porque eles não tinham processos digitais ainda dos PDVs poderem tirar pedidos. Então, ao mesmo tempo que era um momento meio agridoce, assim, né? Porque tava todo mundo preso em casa e tal, mas assim, realmente os ventos começaram a soprar bem a favor, assim, pra gente naquele momento. Né? E você lembra quando o Daniel chamou a gente, falando, cara, vou fazer uma previsão apocalíptica aqui, ó. Vai chegar essa pandemia, as coisas podem mudar drasticamente. Não sei se você lembra que a gente teve essa conversa um pouco antes de fechar tudo, assim. Eu não lembro, cara. E daí, não? Não lembra? Não lembro. E daí a gente tava questionando um pouco o que vai acontecer, né? Puta, a galera vai ter que ficar em casa, como é que vai funcionar o remoto? Eu já ficava alguns dias remoto em casa, né? Porque eu não morava em Campinas. Mas as coisas aconteceram muito bem, né? E a gente... Você tá falando do home office, mas a gente foi muito hábil em conhecer pessoas muito boas, né? Fora do estado de São Paulo. Então a gente... Cara, tem profissionais de Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Nordeste tem bastante gente. Então a gente teve acesso a esses profissionais que nunca antes a gente teria acesso, cara. É impressionante isso. Sim. E são pessoas que, cara, que de repente até do lado de lá buscavam a sua oportunidade, não estavam conseguindo também. Sim. Né? Então a gente acabou juntando muita essa habilidade nossa de encontrar boas pessoas, que o Daniel já comentou, e de fazer com que elas se desenvolvessem, né? E expandiu isso pro Brasil inteiro, cara. Então foi fantástico. Eu acho que foi enriquecedor culturalmente falando também, né? Então você ter pessoas do Brasil todo e eu acho que do ponto de vista de equipe foi muito enriquecedor, né? Assim.
Cara, são muitos aprendizados, né? Mas assim, eu brinco que o home office, né, a pandemia, né, foi talvez a lição mais de queimar a boca, né? Queimar a língua, né? Que o pessoal fala, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas a gente tava numa treta com o Bruno Hess, que continua conosco até hoje. Abraço pra você, Bruno. Porque ele queria home office. Eu era completamente contra. Um dia na semana ele tava... e daí eu falei, cara, não. Daí eu senti que o negócio tava ficando feio. Aí eu falei, não, beleza, vou ceder. É contra gosto. Eu falei assim, não, vou dar um dia de home office. Uma semana depois. Daí eu falei assim, Bruno, cara, só que eu não posso dar um dia de home office só pra você, vou dar pra equipe toda. Aí a gente deu pra equipe, cara, foi literalmente assim, eu dei numa quinta, na segunda fechou o escritório. Assim. O Rez encomendou a pandemia. 0 a 100 em 3 dias. O Rez encomendou a pandemia. Cara, foi muito louco. E daí, assim, puta estresse, né? Pra decidir o home office, decidimos, e daí do dia pra noite, de 1 foi pra 100%. E, cara, eu nunca queimei tanta língua, assim, porque realmente, pra gente tem sido muito poderoso, né? E a Build acaba sendo uma grande defensora desse modelo, né? Talvez, até a gente estava discutindo um pouquinho, talvez não seja um modelo tão eficiente para equipes comerciais, para empresas que têm um comercial muito forte, que precisa ter ali o ombro com ombro, né, para a energia e etc. Mas para uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento, de projeto, cara, com ferramenta, com metodologia, com cultura forte, com bom trabalho, né, de trazer os valores para a galera, de explicar, de comunicar, de realmente ensinar, né, de treinar. Cara, assim, eu não vejo motivos hoje para falar assim, não precisamos ter ou não tá dando certo, né? Assim, assuntos polêmicos, mas, cara, eu até acho que... Eu fico surpreso de ver muita gente falando que, não, sou completamente contra, tem que ser presencial. Falo, mano... Vai ser cancelado pelo pessoal do G4 aqui. Mas é que o G4 é vendas, né? Assim, é uma empresa sales-driven, né? Assim, os caras são direcionados por vendas, né? Mas, cara, hoje na Build, assim... Mas sabe o que eu acho que é um desafio? Assim, muita gente acaba fazendo do jeito errado o home office, né? Acaba não delegando direito às atividades ou não consegue gerenciar ou ter as melhores lideranças para fazer com que o seu time produza. Então, a coisa fica subvalorizada. Os profissionais ali têm 2, 3, 4 empregos. Os projetos atrasam, a coisa começa a ficar cara. Então, a gente soube muito bem como criar essa cultura do home office, né? Sim. Notícia boa. Consegui negociar o nosso horário, viu, Éder? Vamos até às 17. A gente tem mais tranquilidade aí para conversar. Fechado. Que eu tava digitando aqui, ó. Negociando. Ao vivo aqui. Ao vivo. A gente tava falando de... Cultura home office. Cultura remoto. Ah, sim, E sabe, é um negócio também polêmico, né? Mas na Build, a gente nunca teve ponto, né? Nossa, é verdade. Cara, assim, então é uma relação muito de confiança e de compromisso. E resultado, né? Por isso que a gente fala muito sobre propósito, sobre cultura, né? Quando a gente vai vender, cara, talvez um dos nossos maiores diferenciais seja a cultura. A gente trabalha muito forte cultura. Cara, o cara, no processo seletivo, tem visão dos nossos valores, entende a nossa cultura, como que a gente trabalha. Depois a gente tem um onboarding de 3 meses guiado com aquela pessoa. A gente, esse ano, criou a BX Academy com todo um treinamento. Depois a gente já tem rituais mensais falando de cultura. Todos os meses a gente vai lá e fala dos nossos valores, do porquê que a gente... para onde que a gente está indo, porquê que a gente está indo para lá. E é uma cultura de propósito. Eu não preciso controlar horas das pessoas. E daí a frase polêmica. Cara, para mim, sendo muito sincero, se a pessoa tem 2 ou 3 empregos, não importa. Se a gente estiver satisfeito com a entrega dele, e ele estiver entregando bem, com qualidade, e ele conseguir ter 3 empregos, cara, sucesso dele, é mérito dele. Não sei como ele está fazendo, pode ser uma máquina. Mas se ele estiver comprometido, participa das reuniões com o time, é colaborativo, é proativo, entrega tudo que a gente precisa. Para que eu vou controlar a hora? Para que eu vou ficar incomodado se ele tem mais 3 empregos, entendeu? Cara, é importante, né, a gente ter essa métrica não por esforço, sim por entrega de resultado, né? Por valor entregue, né? Eu acredito muito nessa questão da meritocracia. Então, eu já falei para várias pessoas assim, cara, eu adoraria pagar assim, 20, 30 mil para você, mas você vai realmente entregar o que é necessário para estar nessa posição, para ganhar esse salário? Então,
Tanto que a questão de horas, cara, pra mim não importa. Se a pessoa trabalha 2, 3, 10 horas, 20 horas por dia, é importante cumprir um combinado e entregar sempre o resultado que é esperado. É tanto que agora a gente, de algum tempo pra cá, a gente monitora muito os KPIs de excelência de resultado. É isso. Né? Para entender como está a performance do time, porque é isso que não pode cair. Não é uma métrica de esforço, né? É uma métrica de resultado. Cara, e assim, é uma gestão muito mais complexa. Controlar esforço... Medir hora é fácil. É fácil, exato. Medir hora é fácil. Tá aí o Coloca Itaú. 300 neguinhos. Podia ter falado. É o Itaú que não nos deixa mentir. Demitiu uma galera, mas assim... a gente tem que garantir para não ser cancelado até o final desse episódio. Né? Cara, mas colocar 300 neguinhos e garantir que o cara trabalhe 8 horas controlando o tempo de banheiro é fácil. Sim. Agora, como não, que o pessoal já burlou isso, você já viu? Tem recurso aí que você compra que fica na atividade ali do mouse, no teclado. Sério? Cara, então assim, medir valor, alinhamento de cultura, de compromisso de entrega, é muito mais difícil. É por isso que tem muita gente que fala, não, vamos pro presencial e eu controlo o que o cara tá fazendo ali. Naquele modelo antigo, o cara tem até uma mesa mais alta pra ver o que a galera tá mexendo. Cara, que absurdo, né? Assim, cara, e você já parou pra pensar que o cliente nosso, ele acaba por tabela contratando isso, né? Muita gente vai contratar, e novamente contrata as gigantes, nada contra as gigantes, mas são as nossas concorrentes. E elas vendem por hora, por squad fechado e perfil fixo ali. Mas no fundo são horas, né? Tá negociando horas. E a gente tá negociando o quê? Resultado, entrega. E o nosso cliente, que é leal, que já conhece a gente, já trabalha com a gente há muito tempo, contrata isso e recebe isso. Da hora. Vou pegar minha colinha aqui, que são muitos assuntos. Anos também, né, pessoal? Ó, a gente já falou... Difíceis. Vamos falar dos mentores. Eu tenho um carinho especial pelos mentores. Acho que essa foi uma das grandes lições de vida pra mim, assim. E a gente demorou. Demorou, mas faz tempo que a gente tem. O Ângelo começou a ser um mentor pra gente em 2016, 17. Acho que foi 16, 17. Que foi no comecinho do escritório novo ali, né? Não demorou tanto, né? A gente tinha 3 anos, 4 anos de empresa. E, cara, pra mim, é uma dica que eu dou direto, assim, até pra família, pra irmão. É que é um negócio muito simples, mas muito poderoso, né? Porque e eu gosto muito da ilustração, vocês sabem, né? Eu uso muito a ilustração da trilha, né? De você fazer uma jornada, de você ter uma aventura, né? E, cara, assim, imagina que você se propõe a subir um monte. Uma coisa é você fazer uma trilha sozinho, né? Cara, assim, cada curva que você tem, cada encruzilhada, você fala, mano, vou pra esquerda ou vou pra direita, tá ligado? Será que eu tô no caminho certo ou será que eu não tô? Né? Tem um bagulho no chão ali, será que é uma cobra ou será que não é? Será que é venenosa? Será que não é? Cara, se você vai sozinho, mano, cada passo que você dá é um passo que você nunca deu antes. Isso é muito poderoso. Mas é verdade, se você nunca passou, cara, cada passo que a gente dá é um passo que a gente nunca deu antes. Então, quando a gente tá desbravando, a gente pensa, por exemplo, o indicador faturamento. Cara, quando a gente fatura o nosso primeiro 1 milhão, a gente lembra até hoje, cara, primeiro 1 milhão, a gente nunca faturou 1 milhão. Aí a gente faturou 1 milhão e 100, cara, 1 milhão e 100, a gente nunca faturou 1 milhão e 100. Cara, cada passo é um passo que a gente é inédito, cada passo que a gente deu é um passo inédito. E quando você traz um mentor, é um cara que tá muitos níveis pra frente, entendeu? Se a gente tá faturando 1, o cara já faturou 100, entendeu? Tipo assim, o cara já passou por muito daquilo ali, né? Então, no exemplo ali da jornada, da trilha, o cara já fez aquela trilha ali 1000 vezes, né? E isso que eu acho muito louco, assim, porque que a galera não... essa ficha demora pra cair, entendeu? Assim, a gente deveria ter mentores o tempo todo nos ajudando, né? Porque é muito valioso, é um hack, né? Sim. É um código da vida. Tipo assim, você trazer alguém que já tem aquela experiência para te ajudar a entender para onde você vai. E muitas vezes até conselhos, né? Algo que a gente fala muito é que as pessoas que eu mais valorizo são pessoas que muitas vezes o que elas fazem são perguntas certas.
Assim, porque o cara que realmente é muito bom, ele é humilde o suficiente para não ficar dando opinião à toa, entendeu? O cara não vai só falar, cara, faz isso, faz aquilo, né? Às vezes o que o cara faz é a pergunta certa. Cara, você já pensou nessa possibilidade aqui, entendeu? Você tá cogitando isso aqui? Então, mano, e daí, tipo, uma pergunta certa, né, já faz você mudar completamente a sua estratégia, né? Então, é um grande aprendizado que a gente teve, o poder de mentores, né? É um hack, né? É o que você falou. É um hack. É uma pessoa que já passou por aquilo, já tá no outro estágio. E cara, te economiza tempo, energia, ansiedade. Esse direcionamento é bem importante. Além do Ângelo, quem mais vale a gente citar? Cara, tivemos vários, né, mentores aí na história. O Ângelo tem sido um grande mentor já há bastante tempo. Ele que ensinou a gente a fazer planejamento estratégico, né? Lembra os primeiros presenciais ali? Uhum. Cara, e tem, assim, tem muita empresa que até hoje não faz. Não faz, que a grande não faz. Sim. O que eu mais gosto, assim, do mentor é não só a questão de você empreender ou não. Acho que até na pessoa física, assim, você deveria ter um mentor ou vários mentores para desafios ou problemas ou objetivos que você queira alcançar, né? Eu pratico bastante esporte, então eu tenho pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que elas não sabem, mas elas são meus mentores, né? Então são atletas, ex-atletas, são coaches, que ensinam de alguma forma, encurtam o meu caminho para chegar lá. Então acho que essa questão de redução da sua indecisão que você trouxe ali da trilha, o tempo de demora que você gasta em tomar uma decisão, cara, isso é muito, muito importante, principalmente no empreendedorismo. Que a gente, a qualquer momento, ou dúvida mal resolvida, ou tempo que a gente gaste, pode ser uma tragédia para a empresa, né? Você pode perder um time, pode perder um cliente, uma oportunidade, por uma decisão mal resolvida, ou mal feita, né? Sim. De mentores, eu acho que vou dar uma passadinha depois de coisas que eu aprendi com alguns mentores, mas uma coisa que eu acho que é legal deixar uma dica é que as pessoas, elas subestimam a receptividade do brasileiro. Esse é um negócio que eu falo muito, assim. Cara, o brasileiro é um povo muito solícito, tá ligado? Assim, e é um povo muito agradável. Então, eu falo isso pra quem eu tenho oportunidade. Cara, não subestima o quão gente boa é o povo brasileiro. Porque, assim, cara, você pode chegar para grandes players e você pedir ajuda e pedir mentoria, você vai conseguir uma porta. Por incrível que pareça, entendeu? Sim. E a galera subestima isso, assim, porque é um povo que quer ajudar, né? Acho que isso é um negócio muito legal, assim, que a gente viveu na prática. E daí, falando de mentores, né? A gente teve o Acurso Maia, né? Que pra gente foi um grande mentor. Foi ele que falou pra gente do IT Forum, que falou isso pra gente em 2019 e 2020. A gente tá conseguindo realizar agora em 25, mas tem sido uma estratégia muito legal. Né? Assim, com certeza foi algo game changer pra gente agora em 25. Aliás, 2025 tem sido um ano muito simbólico pra gente, né? A gente fez muitas coisas, depois a gente pode falar um pouquinho de 25. A gente teve o Pedro Engler também, que eu acho que foi um mentor muito legal pra gente. Do Pedro Engler, um ensinamento que me marcou muito é a questão de como que a gente reduz a barreira de início de parceria, né? Uhum. Cara, assim, você não pode ter uma venda muito complexa, assim. Você pode ter uma venda complexa, mas, cara, como você simplifica, entendeu? Como questão do fazer o cliente pagar o primeiro boleto? Boleta a primeira vez. Boleta assim, a primeira vez. Cara, assim, como que você simplifica isso? Porque, no fim, toda relação é uma relação que demanda confiança. Sim. E a não ser que você tenha um track record gigantesco e uma baita autoridade, enfim, né, que você seja uma das big, o voto de confiança é cada vez maior. Então, se você quer já um contrato muito gordo no começo, cara, assim, você dificulta muito, né, o processo, né? Essa é uma grande lição que o Pedro trouxe pra gente. E mais recentemente o Fidelis, né? Que tem sido um grande mentor pra gente. E acho que, inclusive, ele é um dos grandes impulsionadores de muitas mudanças que a gente teve esse ano, né? Sem dúvida. Então, esse ano a gente tem tivemos várias evoluções e muitas delas, acho que de uma maneira ou de outra, foram instigadas, né? Ou desafiadas, né? A gente foi desafiado de alguma maneira. É legal, Daniel, que cada mentor
têm o seu próprio ponto de vista, muitas vezes eles discordam entre si. Sim. E a gente também tem o nosso ponto de vista. E nem sempre a gente concorda com os nossos mentores. Exato. Então, cara, todo esse caos, né? De ideias e de opiniões é muito saudável, sabe? Ventila muito o que a gente precisa pra gente tomar uma decisão. Então... E no fim, a pior coisa que você pode ter é um monte de gente que concorda com você, né? Boa, é isso aí. Eu acho que traz perspectiva, né? Na tridimensionalidade, ou até mais dimensões que existem de um problema, você se munir de pontos de vista diferentes, né? É muito bom. É muito enriquecedor, oxigena, né? Normalmente a gente não considera como possibilidade algo que a gente desconhece. Né? E, cara, quanta coisa a gente desconhece que eventualmente um mentor que já passou por isso vai te enriquecer, né? E eu acho que assim, Henrique, você comentou sobre a gente ter alguns mentores mesmo que informais, né? Então, assim, pessoas que a gente admira, que postam muito conteúdo e acabam ajudando a gente. Mas aí, voltando para aquela provocação que eu trouxe, né, do pessoal não subestimar a receptividade do brasileiro, é realmente a galera ter mentores intencionais, né? Sim. Cara, assim, eu preciso de um mentor, assim, o que eu faço para você me ajudar, né? E o cara fala, não, pega meu WhatsApp aqui. Uhum. Porque, cara, assim, a galera não entende o poder de você mandar um áudio de 1 minuto, falando assim, cara, tô nessa situação aqui, né? E você esperar uma devolutiva, né? É muito poderoso, assim, o que é engraçado é que eu tenho mentores que... Cara, eu tenho certeza absoluta quando que eu vou apanhar. Eu mando o áudio já esperando a voadora, assim. Eu tenho certeza que eu vou tomar uma porrada, né? E é impressionante como que o mentor... E daí é isso, assim. Você não tá esperando alguém. É muito alinhado com um personal trainer, né? Você precisa de um cara te batendo, entendeu? O cara te desafiando, né? Subindo o sarrafo. E assim, eu acho que isso até levou algumas das nossas discussões, né? E daí aprendizados. Como a gente nasceu com uma cultura muito focada em propósito, em missão, em pessoas, eu acho que num determinado momento, uma das lições que a gente teve que aprender é de não ter uma cultura necessariamente muito soft, né? Porque você precisa ter uma baliza, né? Assim, cara, uma coisa é você ser compreensível e parceiro, a outra coisa é você ser... sei lá, qual é a palavra? Tolerante demais. Se você aceitar qualquer coisa, né? E no fim, a empresa depende de pessoas comprometidas. A gente tem um projeto sério, entendeu? A gente tem clientes que são importantes pra gente, a gente tem um compromisso, a gente está dando o nosso nome, né? Enfim, é algo sério. Então você precisa que as pessoas sejam comprometidas. E isso, às vezes, demanda conversas difíceis. Né? Então você não pode ter uma cultura soft de, beleza, somos todo mundo família e tá tudo bem, e compreensão 100%. Às vezes demanda ter conversas difíceis. E daí foi até um ponto que eu chamei vocês para conversar, né? Porque uma das reflexões que eu tive foi assim, cara, eu tô trazendo alguns mentores que é para me bater. Tipo, eu tô apanhando igual cachorro aqui, entendeu? Tipo assim, apanhando muito dos mentores. E às vezes a gente não tem essa cultura dentro da build, né? Assim, como que a gente começa a poder ter conversas talvez mais diretas ou conversas difíceis, né? Não evitar conversas difíceis. Acho que esse é um aprendizado importante pra gente, porque é muito fácil você evitar, né? É muito fácil assim, não, vamos ser todo mundo amigo e a gente faz vista grossa para as coisas. Você tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Assim, de entender que todo mundo é parceiro e tá todo mundo bem intencionado, não tem ninguém na malícia querendo ferrar o outro. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa te chamar e conversar e falar, cara, assim, acho que algo não está legal, entendeu? Eu tinha essa expectativa que não está rolando, assim. O que está acontecendo? A gente está alinhado ou não está? Tipo, você tem essa visão que eu tenho dessa responsabilidade, né? A palavra responsabilidade, por exemplo, é algo recente pra gente, né? Que a gente começou a desenhar papéis e responsabilidades. A gente vê muito, e daí acho que 25, né? Um dos grandes marcos de 25 é a BX Academy. Que a gente criou todo um framework, uma metodologia própria, um jeito da gente conseguir mapear processos de uma maneira leve, né, intuitiva e ao mesmo tempo poderosa, né? Uhum. Não que a gente não fosse uma empresa responsável, né? Acho que o que rolou foi mais uma questão de processualizar, formalizar, escrever realmente no papel e deixar explícito para alinhamento de expectativa o que é a responsabilidade daquele cargo, daquela função, daquele papel. Então, mas assim,
A gente nunca foi uma empresa responsável, né? Talvez... Não. Acho que não é essa É que eu acho que é natural pelo tamanho. A empresa está crescendo. Né? Então, eu acho que cada vez mais o óbvio às vezes vai precisar ser dito, né? Até e por escala, pessoas novas, né? Né? Exato. Porque a gente inaugurou antes, a BX Academy. E antes, acho que vale lembrar, era eu fazendo o back-end, o Mike fazendo o design e o front, e você codando os aplicativos, entendeu? Então, Sim. a gente trazia pessoas para trabalhar do nosso lado. Então, é óbvio, a gente não precisava de nada escrito realmente. A gente transmitia, exalava a cultura ali para eles. Agora, tem pessoas que entram na build que eu realmente as conheço de nome, obviamente, mas nunca parei, infelizmente até, mas nunca parei para conversar com aquela pessoa, entender de onde ela é, do que ela gosta. É o que você disse, Mike, assim, a empresa vai crescendo e a coisa precisa ficar escalável. Exato. A gente precisa ter outros guardiões da cultura e dos processos que não sejam necessariamente nós três, né? Então, eu acho que então a gente precisa documentar isso de alguma forma para ser a guideline e as balizas das outras lideranças que a gente está trazendo, que é quem está segurando o rojão hoje do dia a dia dos projetos, né? Então, é um movimento muito, muito assertivo. Eu acho que o desafio, eu acho que ainda mais em prestação de serviço, sempre passa por processos e pessoas, né? Sim. Então, eu acho que pessoas, a gente sempre foi muito bom em atrair, em reter, em engajar. E eu acho que esse ano foi o ano de, cara, estamos crescendo, né? A gente não vai conseguir manter essa unidade num grupo muito grande. Obviamente, a gente faz de tudo para manter, né? E a gente tem rituais e cerimônias e tudo que o Daniel já comentou que a gente faz. Mas a gente precisa documentar, né? E formalizar isso, assim. E só para fechar, né? Mas acho que a palavra responsabilidade é muito forte, porque... Eu não vou lembrar qual foi a pesquisa, mas é muito, muito comum as pessoas trabalharem sem ter clareza da responsabilidade do papel. Assim, cara, qual é a sua responsabilidade? A maioria da galera não tem clareza, entendeu? Então, assim, sou um dev. Cara, beleza, eu codo aqui, eu pego as histórias lá na minha ferramenta de projeto, desenvolvo. Mas, assim, o que realmente eu sou responsável? E aquele negócio, responsabilidade você não delega, entendeu? Uhum. Se der ruim, você é o responsável. Mesmo que você não tenha executado. Então, você pode falar, puta, Mike, você vai ser responsável por esse projeto aqui. Cara, você pode delegar 100%. Mas se der errado, você é o responsável. Então, a responsabilidade a gente não delega. E na hora que a gente tem clareza de responsabilidade, é inevitável que a gente precise ter conversas que não são agradáveis, né? Mas isso facilita tudo, né? Então, acho que uma dica que é legal, que é um aprendizado importante, você precisa ter essas responsabilidades bem mapeadas. Isso facilita muito, né? Porque daí eu posso chamar, enfim, ou alguém, vocês podem me chamar e falar, pô, Daniel, cara, o comercial é sua responsabilidade. Não tá rolando isso aqui. O que tá acontecendo, entendeu? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Ou, enfim, tipo, tá claro isso ou não tá, entendeu? Se você tem a responsabilidade mapeada de maneira clara, as conversas difíceis ficam muito mais tangíveis, né? Fica muito mais simples você chamar alguém para conversar, né? E eu acho que foi um aprendizado que a gente teve e os mentores ajudaram a gente nisso. Porque é o lance de, cara, assim, conversa aberta, né? Se a gente tem um projeto sério, se a gente quer crescer, se a gente é ambicioso, se a gente tem uma missão grande, uma visão grande, a gente precisa ser comprometido, né? A gente precisa ter essas conversas claras e transparentes de alinhamento e tá tudo bem. No final vai sair todo mundo mais forte, né? Eu acho que um ponto... Eu não sei se em alguma oportunidade se você já teve oportunidade de alguma gravação de podcast falar... Né? No final do ano passado, a gente teve um planejamento estratégico presencial, né? Que a gente trouxe todas as lideranças da Build para criar. E a gente saiu ali com nortes muito bem definidos, né? Até olhando para 2030, né? Mas tinha os 3 valores principais ali, né? Eu não sei se você quiser comentar e... Fala aí. Não, pode falar. Acho que é um pouco... o que a gente fala muito é que é a nossa definição de sucesso, né? É a nossa fórmula mágica do sucesso, né? Sim. Que é o acrônimo SER, né? Então... Com C. Ser com ser. Com C. A primeira é a parte do... deixa eu pegar o acrônimo. Engajamento,
Crescimento, engajamento. Crescimento, engajamento e reconhecimento. A gente tá precisando estudar, né? É que a gente usa outras siglas, né? Fica difícil, mas começar de trás para frente, né? O reconhecimento é que a gente quer ser reconhecido por uma empresa de excelência. Então, aí volta para a questão de que satisfação de cliente nunca foi negociável pra gente. Então, assim, cara, a gente nunca vai falar que a gente não vai fazer alguma coisa porque a margem do projeto não cabe, né? Ou ela não sustenta, assim. Cara, a satisfação de cliente nunca foi negociável. Eu acho que é isso que muitas vezes faz a gente ser esse parceiro de anos e as pessoas confiarem na gente. Porque elas sabem que a gente não tem limites pra gente manter essa parceria, né? A outra parte é o engajamento. A gente sempre foi uma pessoa... a gente sempre foi uma empresa movida a pessoas. E... Infelizmente, eu estou um pouco afastado dos processos seletivos, mas durante muito tempo, a etapa final dos processos seletivos sempre passava por mim. E uma das coisas que eu sempre falava para todo mundo, era obrigatório na última etapa do processo seletivo, é que a gente não é 3 founders, 3 empresários que usam pessoas para levarem a gente para o topo da montanha, né? Porque tem muito empresário que é assim, né? As pessoas são um meio, né? São um meio para atingir o sonho delas, né? E a nossa visão sempre foi, cara, assim, tem que ser um sonho nosso. A gente quer chegar no topo da montanha junto, entendeu? Tipo, a gente quer que a galera chegue junto com a gente. Então, engajar as pessoas, né? Fazer as pessoas entenderem a nossa visão, para onde que a gente está indo, elas compartilharem esse sonho, ajudarem a gente proativamente, sempre foi a nossa missão, né? E aí, eu acho que isso é a definição de engajamento. A gente quer um time engajado, a gente não quer... e aí, eu acho que até uma missão que eu falo muito para people, né? Para nossa área de pessoas. Eu falo assim, galera, eu não sei como fazer, né? Mas o principal indicador de sucesso da área de pessoas é a gente não ter ninguém aqui trabalhando para ganhar um salário no fim do mês, entendeu? É difícil pra caramba? É. Mas, cara, se tem alguém que só tá aqui... Só pela grana. Só pra receber um salário, tipo, o cara não tem nenhum outro motivo, tá ligado? Não é bom pra gente nem pra ele, entendeu? Eu acho que deve ter empresa pagando mais lá e tá tudo bem, entendeu? Assim, o cara precisa ter alguma motivação a mais, a pessoa precisa ter alguma visão maior, entendeu? E é um pouco utópico, mas é o que a gente busca dentro da Build. E daí isso é a visão de engajamento. E aí a gente passou por uma reflexão de o que é engajamento, como é que a gente mede engajamento, e a gente criou uma frase, né? E aí a gente coleta mensalmente isso das pessoas, que eu sei aonde a Build está, é clareza dos indicadores da empresa, do que está indo bem, do que não está, é transparência total. E isso foi recente, a gente não compartilhava todos os números da empresa, a gente começou a fazer isso em 2025. Eu sei para onde a Build está indo, então, cara, eu tenho visão de tipo, qual é o tamanho da montanha que eu quero escalar, né? Eu tenho clareza do meu papel, então, assim, eu sei o porquê que eu sou importante para fazer aquilo, né? É da importância do meu papel e eu me sinto parte da jornada. Né? Então, se o cara sente que realmente está contribuindo, né? Cara, isso pra gente é a definição de engajamento, né? E as nossas notas são muito altas, né? É uma pesquisa anônima, então qualquer um poderia dar uma nota baixa que não ia influenciar nada, mas esse é o nosso grande objetivo, né? E por fim, a gente entende que ter um time engajado e clientes satisfeitos e essa cultura, qual que é o resultado disso? Crescimento, né? E aí isso vai trazer crescimento de faturamento, de receita, de novos clientes, né? De retenção de clientes, crescimento de base de clientes e margem, lucro e qualidade de vida, né? Então, essa é a nossa fórmula do sucesso que tem dado certo até hoje e a gente pretende não abandonar, né? Até a gente não teve essa discussão, mas, cara, por mim eu renovaria o nosso OKRs para 26, talvez, pro resto da vida, assim, porque, cara, isso aqui é o alicerce, né? Assim, isso aqui a gente nunca deveria abandonar. Talvez em 26 a gente traga alguns outros indicadores, projetos para 26 que sejam importantes para ajudar isso. Sim. Mas isso aqui é inegociável, né? Essas 3 coisas é o motor da Build, né? O motor do sucesso. Sim, eu acho que está muito alinhado diretamente com os valores que a gente acredita, né? Desde a fundação. Cara, acho que tá tudo bem, assim, a pessoa não tá comprada com isso, não acreditar. E eu até gosto quando a pessoa não tá e sai da Build, entendeu? Porque a pior coisa, e talvez um grande aprendizado particular para mim aí, de 24, 25, é que a gente tem que trabalhar com pessoas que estão realmente engajadas no propósito da empresa, né? E a gente não estar com essas pessoas, cara, demanda muito tempo de convencimento, motivação,
E é um tempo perdido ali, que você podia estar investindo em coisas mais estratégicas, em crescimento, em entregar mais para o cliente. Então, cara, assim, eu no final do dia fico feliz quando alguém sai por algum motivo de desalinhamento das expectativas. Porque eu acredito que vai ser bom para todo mundo. É igual um casamento que tá ruim e ele acaba, assim, porque cada um vai pro lado, vai tentar seguir sua vida e tá tudo bem. E, e os nossos números são muito baixos, né? Acho que assim, o nosso turnover tá tipo em 1%, sei lá, a gente perde uma pessoa a cada ano, 2 pessoas, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver que a galera que a gente contratou, cara, 6, 7, 8 anos, tá com a gente ainda, sabe? Tem muita gente que tá com a gente desde o começo da build. E é um sentimento de realmente de sucesso, né? Porque assim, ver essa galera crescendo com a gente, né? Então a gente pega, vou trazer o Bruno aqui, né? Ele entrou como designer, né? Sim. Tipo, ele entrou pra mexer em Photoshop, né? E aí entrou em 2016, eu acho. Junto com o Ângelo, né? Acho que foi. Então a gente tá fazendo 9 anos junto. E ele foi crescendo, migrou a carreira para dev, foi crescendo até ser gerente de engenharia, né? Hoje está ajudando a gente muito de maneira estratégica. E é muito legal ver assim, a oportunidade da pessoa crescer junto com a gente, que é o que a gente falou, né? Assim, para mim, esse impacto que a gente causa, que a gente fala que é o nosso slogan, né? É Building Impact, não é só impacto para os clientes, né? Cara, a gente causa impacto real na vida dos colaboradores, né? O quanto que a gente consegue mudar isso. Né? Assim, o que eu mais admiro nesse tipo de comportamento é que ele mesmo criou a sua própria oportunidade. Não dependeu de PDI meu ou de estratégia da empresa para que ele crescesse. Cara, o Bruno é uma pessoa que não se formou em computação, vem de uma área um pouco mais distante, né? Design. E foi aprendendo ali de forma empírica, no dia a dia, com os desafios de projetos, estudando. E de dev, júnior, passou por pleno, sênior, tech lead. E agora está liderando uma cadeira muito importante para nós, que é uma cadeira de crescimento, né, de estratégica para o setor de tech. Então, isso prova que você faz a sua própria sorte, muitas vezes, né? E essa autonomia, essa busca é um grande diferencial. Que o Bruno, não só o Bruno, tá? Mas outras pessoas na build também. Eu gosto muito de várias pessoas que trabalharam junto comigo em projetos ali de júnior, estagiário. E, cara, então, pleno, sênior dentro da build e tocando o cliente sozinho. Sim. Falando sobre isso, né, da pessoa cavar as próprias oportunidades, né, não é à toa que até hoje no nosso processo de avaliação a gente tem o pilar técnico, o pilar cultural, né, muito conduzido e construído aí na visão João Von Zuber, um abraço, Marina hoje apoiando, mas é a autonomia, né, que é um dos pilares fortes ali do pilar builder, né. Sim. E, cara, a gente vê muitos casos dentro da build. O Bruno é um caso desse, né? Miguel também, né? Miguel. Miguel tá com a gente também há muitos anos. E cara, é muito... Existe uma cultura na build dessa liberdade para as pessoas. A gente espera essa autonomia das pessoas. Existe espaço para erros e a gente não vai chegar... com 2 pés no peito da pessoa, se alguma coisa sair fora do prumo, existe um espaço de melhoria e crescimento e a gente é tolerante com isso. Então é um ambiente propício para que essas pessoas se desenvolvam e cresçam, né, dentro da build. Sim. Então acho que é uma mistura de cultura, a gente encontrar as pessoas certas. Então acho que a gente, ao longo dos anos, a gente desenvolveu uma capacidade junto com a Ad People, mas nós também, até o Daniel recentemente participando de todos os processos seletivos praticamente, encontrar as pessoas certas, criar ambientes e condições de temperatura, né, e pressão, e as pessoas se desenvolvem dentro da build, assim, é um terreno fértil, né? Eu acho que vale até para nós mesmos, né? Assim, a gente não fez uma formação para se tornar executivo. A gente aprendeu na raça. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, né? Então, acho que
esse ambiente que você comentou, Mike, vale inclusive para nós. Sim. A gente ainda vai tomar a decisão errada, a gente vai tentar sempre fazer da melhor forma possível, mas a gente também está inserido nesse contexto de aprendizado. Sim. E é muito engraçado como a gente vai gerando um radar, né, para conseguir identificar energia boa de energia ruim, né? Então, assim, a gente estava comentando sobre como que pessoas são autogeridas e automotivadas para querer crescer e cavar as oportunidades. E daí a gente fala muito sobre pessoas ambiciosas. Que, cara, é muito legal você ver alguém ambicioso, entendeu? Que é tipo assim, cara, como que eu faço para crescer? Como que eu faço para gerar mais valor, né? Como que eu faço para, poder ter uma participação maior, ou me tornar sócio da Build? Cara, é a melhor coisa que a gente mais quer. Sim. Essa pessoa com essa energia positiva, né? E o inverso disso é aquela pessoa gananciosa, né? Que é o quê? Cara, eu só quero mais e é uma energia ruim. Porque o cara tá querendo muito mais cobrar a gente do que se cobrar, né? Tipo assim, eu mereço mais. E daí é uma energia ruim de estar sempre reclamando, sempre criticando, trazendo pouca sugestão. Então a gente começa a gerar esse faro, né? De ver quem que é o ambicioso do ganancioso, de quem tem uma energia boa, de quem tem uma energia ruim. E o que a gente mais quer são pessoas ambiciosas, né? Cara, o quão legal é a gente ter alguém e receber alguém ambicioso. Que tipo, porra, mano, assim, o que eu faço? Como que eu gero mais valor? O que eu posso aprender? Né? Como que eu dou um próximo passo? E é a melhor coisa que a gente quer, né? E eu gosto muito de uma reflexão, né? Que, para mim, né? A diferença de ambição e ganância é gratidão. Né? Então, se você tira a gratidão da ambição, você fica ganancioso. Que é o que? O ganancioso, ele quer mais, mas é um sentimento ruim de tristeza, assim. Tipo, cara, eu não tô contente com o que eu tenho hoje. E ele nunca tá, independente dos resultados que ele tem, ele nunca tá contente, ele nunca tá feliz, né? E o ambicioso não, cara, assim, eu estou completamente realizado, esse é meu momento, eu sou feliz com o que eu tenho, mas eu quero mais. Como que eu posso gerar mais valor? Como que eu posso gerar mais impacto? Como que eu posso contribuir mais? Como que eu posso aprender mais? Né? E daí isso é a ambição. E daí, para mim, é a gratidão. Né? Você precisa ser grato por tudo que você tem, acho que é um exercício nosso. Né? A gente é sempre grato, cara, por mais todos os anos que passem. É muito aprendizado e a gente sempre teve esse sentimento positivo da gratidão. Né? De ser grato pelos aprendizados, o que a gente está passando. Por mais que tenham anos difíceis, né? Uhum. A gente sempre tem essa energia positiva de que a gente está aprendendo e que as coisas vão dar certo, né? Mantendo essa posição positiva de, cara, a gente passou por muita coisa, a gente é muito grato por tudo que a gente passou. E uma visão, cada vez, a renovação da visão, né? A gente está sempre renovando. Isso é um ambicioso, né? E aí, cara, o exemplo de escalar montanha é imperfeito, você fala em muitos lugares, né? Mas é isso, cara, assim, eu não vou mirar escalar o Everest do dia pra noite, entendeu? Uhum. Eu vou escalar uma montanhazinha aqui, mas eu não vou ficar contente com essa montanha, já tô mirando na próxima, e na próxima, e na próxima, né? Então isso que é a ambição, né? De você conseguir gerar resultados melhores, né? Sim. O Mike comentou do planejamento estratégico, né, que a gente fez lá, foi um exercício bem legal, né, da gente olhar 2030, né? O pessoal nível mais liderança, gerência, tá muito focado nos projetos, né? E a gente tá com a cabeça lá em 2030. Talvez o pessoal não esteja ainda visualizando tudo que a gente está vendo, mas a gente tem essa cabeça lá na frente. É importante para puxar o que está acontecendo hoje e já planejar os próximos passos da Build também. Sim. Não sei se ia puxar outra pauta, mas um assunto que eu ia comentar é que acho que uma das iniciativas, um dos movimentos, eu acho que você, Daniel, acabou encabeçando bastante disso ali, acho que em 2020, foi, cara, precisamos colocar o pé na rua. Eu acho que foi ali em 2020, 2021 que a gente começou a falar de encontros da Startse, até o próprio G4, e a gente tá na rua, participar, a gente sempre foi muito fechado, né, introspectivo, e o crescimento da Build... casa, né? A gente é nerd, não adianta. A gente quer sofá e série. O crescimento da Build, ele se deu muito de forma orgânica, né? Muito indicação, gente que trabalhou com a gente, gostou da gente. Só que a gente começou a perceber que, cara, se a gente quiser chegar onde a gente quer, né? Se a gente quer escalar o Everest,
A gente vai precisar comprar um tênis melhor, a gente vai começar a ter que fazer um treino. Chamar um mentor, um treinador. Chamar um mentor, ir pra rua, treinar todo dia e tal. E eu acho que, cara, esse foi um dos movimentos que começaram ali, eu imagino. Acho que foi até 2021, né? Porque 2020 acho que tava tudo fechado, né? Mas assim, a gente realmente de forma intencional, né? Se colocar na rua, em participar de eventos, conhecer gente, aumentar a nossa teia de relacionamentos e tal. E até da gente mesmo estar num ambiente, por muitas vezes, desconfortável para nossa... pro nosso jeito de ser, personalidade, né? Pra nossa personalidade. Sim. E a gente, cara, buscou ajuda, né? Mandar um abraço pra Taína, do Dale Carnegie. E buscou melhorar isso também. Sim. Porque, cara, tudo é treino, não adianta. O Buildcast nasceu no meio do Dale Carnegie, que eu tava fazendo. A gente vai ter que mandar esse trechinho pra Taína. E fica o abraço Nós três fizemos, né? e fica o abraço pro Fidelis, que indicou. Sim. Que é um mentor falando, cara, uma das coisas que mudou minha vida foi o Dale Carnegie. E a gente fez... Cara, e hoje quantos episódios a gente já fez? Quase 20 episódios. Quase 20, né? De um projeto que nasceu esse ano. E é um pouco desse exercício, né? Sim. Acho que esse é um aprendizado também importante, que é... Ampliar a zona de conforto. Eu nunca vou Cara, esquecer eu falo essa. justamente isso. Essa frase, cara, mexeu comigo, assim. Uhum. Quando a gente pensa em sair da zona de conforto, é ruim, né? Dá uma sensação... É como se você saísse pra trabalhar num lugar ultra desconfortável e depois você vai tentar voltar pra zona de conforto, né? Mas quando você pensa em expandir a sua zona de conforto, cara, é muito tranquilo. É gostoso, né? Sim. E eu acho que... O processo não é tão gostoso. Mas, por exemplo, a gente tá aqui hoje numa mesa conversando, poderia ter, sei lá, um convidado, 2 aqui com a gente. Não, Cara, a gente não faria isso há 2, 3 anos atrás. Inimaginável. Não, a gente não faria isso um ano atrás. A gente começou esse ano, pra mim... E hoje é tranquilo, concorda? Sim. E eu acho que isso é muito... Acho que também é uma grande lição. E daí não uma lição pra vida, inclusive algo que eu tenho ensinado aos meus filhos, assim, é sobre... o lance de exposição, né? Eu acho que um grande aprendizado para mim é que você nunca perde nada por se expor, entendeu? E a gente tem essa personalidade, né, tímida, nerd, de ficar introspectivo, de ficar receoso de fazer uma pergunta, ou do que as pessoas vão achar. E, cara, isso limita muito o nosso potencial, né? Sim. Então, assim, você nunca perde nada por se expor, assim. Isso é algo que eu tenho falado muito, assim. Você vencer essa vergonha, né? De você realmente estar exposto. Porque, cara, não adianta, né? Você pode... E daí esse é um outro aprendizado, né? Que é a importância do comercial, né? O que acontece com uma empresa que tem o melhor produto do mundo e não consegue vender? Ela vai falir, né? Assim, você não consegue sustentar uma empresa que não consegue vender. Agora, o que acontece com uma empresa que tem um dos piores produtos do mercado, mas vende pra caramba? E tem várias assim, né? Entendeu? E assim... Mas tem um nome, né? Não só concorrentes, mas assim, produtos até de uma forma geral, né? Sim. E assim, se for uma empresa séria, muito possivelmente ela vai usar esse sucesso dela para melhorar o produto dela, entendeu? Não é uma empresa que eventualmente quer ter um produto ruim. Ela só tem um produto ruim naquele momento, mas ela está vendendo e ela vai usar aquela energia, aquele crescimento para melhorar o produto dela, né? Então, a gente durante muito tempo ficou focado dentro de casa, né? Cara, assim, como que a gente melhora os nossos processos? Como que a gente melhora o produto? Como que a gente entrega o melhor produto? Modo caverna ativado. Modo toca. E não vamos sair, não vamos conversar, né? E aí esse ano foi um ano de realmente... Já era um ano que acho que a gente começou em 22. A gente fez 22, 23 e 24 na Starts. Inclusive, um abraço para todo mundo da Starts. Né? O Pinheiro, o Júnior, conheci o Fidelis lá. Né? O Cruel, toda a galera lá. Foi um pessoal muito, muito importante pra gente. Aí foi 22, 23 e 24. Inclusive, em 22 eu fui pro Vale do Silício, lá na Califórnia. Conheci o ecossistema de inovação. Aí, agora, 25, a gente tá aqui no G4, que também foi muito importante pra gente. A gente perdeu um monte de coisa, moveu bastante coisa aqui, né? Mas é isso, assim, né? E o podcast, eu acho que ele veio desse exercício. Inclusive, foi... Como que foi?
Cara, eu tive algum insight, algum momento do Dale Carnegie ali. E aí eu falei, cara, eu vou me exercitar para tentar não perder a oportunidade de se expor, entendeu? Porque assim, às vezes você tá num curso aqui do G4, a pessoa fala assim, alguém quer participar de uma interação? Cara, quem que é o primeiro a levantar? Tipo assim, nunca vai ser a gente, você concorda? É muito contra-natural a gente ser o primeiro, né? Dizem que o importante é você sempre ser o primeiro ou ser o último ali da apresentação, uma exposição. Que é o que vai marcar, né? O problema é que quando você tem assim, quem quer fazer uma palavra ou quem quer se apresentar... lembrei, foi no Dale Carnegie, acho que num dos primeiros dias, a Taína falou, 2 pessoas venham aqui para apresentar a empresa de vocês. E aí, cara, obviamente eu não fui. E aí 2 pessoas apresentaram, e daí no final ela falou assim, olha, para vocês que não vieram, por que vocês não vieram? Quantos empreendedores tem aqui? Cara, se você tivesse vindo, teria 20 pessoas aqui que saberiam da sua empresa. Você sabe que resultado que pode gerar disso? Por que vocês não vieram para cá? Quantas oportunidades vocês perdem na vida porque você tem medo de se expor? Uhum. Eu falei, cara, mano, é muito... É uma baita reflexão, muito né? forte isso. E aí eu falei, cara, quantas oportunidades a gente tem que a gente não aproveita porque a gente tem receio do que os outros vão achar, porque a gente tem medo de se expor, né? Cara, e até na sua vida, assim, como figura pública mesmo, eu acredito muito nisso. Meus amigos estão zoando aí que eu tô sendo blogueirinho. Instagrammer, né? Instagrammer. Sou influencer agora, só podcast, Instagram. Eu tenho até falado que a minha meta é me tornar a Virgínia, né? Da minha área. Mas é uma questão que você fature os bilhões que ela fatura. Sim. Mas é uma questão de posicionamento, né? De você ser lembrado e as pessoas conhecerem você. É importante isso. Sim. Então, projeto forte aí para 25, final de 25 e 26. Uma frase, e vai muito no sentido do que o Daniel falou de... Nossa, me deu um branco agora. Mas hoje não é suficiente ser bom, né? Você precisa parecer ser bom, né? Você precisa... As pessoas te conhecer, né? Exato. Então, eu acho que durante muito tempo a gente focou em sermos bons, né? Como que a gente se estrutura, como que a gente melhora os nossos processos, como que a gente forma um time cada vez melhor. E, cara, mas e agora? A gente precisa dar as caras no mercado. As pessoas precisam saber esse baita potencial que a gente tem dentro de casa, né? Então, acho que foi muito game changer mesmo. Eu acho que em 2025, esse negócio ficou muito mais intenso, assim, né? Tipo... E sabe que não é ruim isso que a gente fez? Pra mim parece muito alicerce, bom, né? Porque Porque agora a gente tá sólido pra aparecer. Acho que o pior cenário é você aparecer... E não ser. E não ser, né? Por isso que eu tenho um certo ranço de algumas figuras. Porque, cara, você tem certeza que, cara, é só... Tem um probleminha ali atrás. Mas é o que você falou, cara. A pessoa pode vender um produto ruim e a empresa vai existir, ou pode ter um produto bom e ninguém compra e acabou. Né? Acabou o business, né? Mas acho que isso é uma lição. E eu tava comentando que o Broadcast nasceu disso porque... foi uma sequência de intencionalidade, de intencionalmente exercitar a não perder oportunidades, né? Então, fazendo parte aqui do G4 Scale, a gente tem a oportunidade de submeter um case para poder ser selecionado para uma board meeting, né? E aí, quando mandaram essa oportunidade, a minha reação foi, cara, eu não vou fazer, né? Eu falei, não, eu tenho que fazer. Daí submeti o case, aí adivinha, fomos selecionados. A gente veio aqui, apresentou, foi super legal. E na board meeting, quem estava mediando foi o Rogério Melzi, né, um grande executivo de mercado, né, uma figura super importante. E aí, na hora, veio... Cara, a gente faz muito tempo que a gente quer gravar o Buildcast. Era um projeto de muitos anos dentro da Build. E aí eu falei, cara, eu vou dar de louco aqui, né? E aí cheguei pro Melzi, falei, Melzi, cara, eu tô querendo começar um projeto de podcast... e eu gostaria que você fosse o primeiro entrevistado. Cara, imagina o risco disso, né? Um executivo super conhecido de mercado, né? Um mentor aqui do G4. Eu chegar de louco e pedir para ele iniciar um projeto. Não era um projeto que estava rodando, né? Vai me dizer que ele topou. E aí ele topou, né? E a gente começou o projeto, o primeiro episódio... o link tá aparecendo aqui. A caixinha aqui. Mas é isso, né? É a exposição e... não perder oportunidades, acho que é um aprendizado. E assim, a gente ainda está aprendendo, né? Porque vai demorar.
pra gente ficar realmente fluente Sim, nisso sim. e não demandar um exercício, né, intencional, né? Sim. Eu acho que para nós três, assim, principalmente, acho que para todos da Build, mas para nós três, a gente sempre, e o Daniel falou muito esse ano, né, com a gente, de forma intencional, como que a gente se desafia para todo ano sentir frio na barriga de novo, assim. Muito bom. Porque eu acho que existe uma tendência dos platôs, né? Do tipo, poxa, chegamos aqui nessa meta aqui de faturamento, de receita, pô, tamo legal, vou dar uma relaxada agora. Mas, cara, não tem espaço, né, pra relaxar, assim, né? O ficar parado é já ficar pra trás, né? Então, eu acho que intencionalmente a gente buscar essas situações que nos geram desconforto, mas que a gente sabe da importância. Né? Então, cara, vai com vergonha, vai com medo, vai do jeito que dá, mas vai, assim. Eu acho que é um dos principais aprendizados, assim, de 2025. Sim. Que tem muito a ver com o exercício físico, né, cara? O cara vai lá na academia, faz treininho com halter de 4, nem sua uma gota, cara. Não, você tem que Já doer. Já saiu do sofá, né? Mas assim, tem que doer, né? Assim, sim. O processo quase todo o processo de aprendizado, assim, sólido, ele gera desconforto, cara. É totalmente desconfortável. Você já aprendeu um idioma, uma linguagem de programação, mudar um tipo de atitude, um hábito, né? Ou um traço de personalidade. Cara, é muito desconfortável. Eu saí, às vezes, das aulas do Dale Carnegie, cara, você fala dor de estômago, assim, cara. Saiu meus 11, né? Nossa, cara, era muito tenso, né? Sim. E eu acho que a gente precisa... não só olhando para nós, né, como sócios, mas como que a gente continua fazendo isso com a Build? Né? Tipo, como que... Cara, qual que é o próximo degrau para Build em 2026? Sim. Tipo, o que vai desafiar a gente? Sabe? Que a gente vai ficar com medo, que vai ser completamente desconfortável, mas que, cara, Sim. vai nos energizar, assim. Cara, você sabe que, assim, eu sempre reflito muito sobre o que ensinar para os meus filhos, né? Então, quais são os valores? Porque são reflexões muito complexas, né? Quando você pensa em profissionais bem-sucedidos, cara, o que eu tenho de mais valor para poder ensinar, né? E o Henrique falou, cara, eu gosto muito de desafio. Eu sei que o Mike também gosta muito de desafio. Para mim, acho que uma das principais características é essa pessoa que gosta de desafios, que ela gosta de estar desconfortável. E a gente, em um dos anos, a gente produziu um crachá e a gente tinha que colocar algumas características nossas. Não sei se vocês lembram. Lembro. E eu tentei colocar isso. E daí, na época, acho que a gente não tinha ChatGPT na época, a palavra que me falaram era irresignado, né? Eu não sei se é a melhor palavra, mas, assim, é uma pessoa que ela tá sempre buscando desconforto. Ela fica desconfortável no momento que ela tá confortável. Ela fica realmente incomodada no conforto, né? E, cara, isso é impressionante, assim. Isso é muito característico meu. Na hora que eu tô confortável, eu preciso arrumar algum problema pra mim. Vai comprar um cachorro. Cara, é impressionante. Assim. Então, assim, pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos, né? 10, 6 Estão dormindo a noite inteira agora. Agora que a vida tava ficando tranquila, com um gatinho velho, né? Resolvi pegar um filhote de cachorro e, cara... É um novo bebê. É um novo bebê, assim, tá destruindo a casa. Cara, mas é uma brincadeira, mas é verdade, assim. Eu acho que isso é uma das características importantes, assim. A gente tem que buscar aquele sentimento de, cara, assim, tem uma coisa errada, tá muito tranquilo, entendeu? Assim, como que eu me desafio mais? Como que eu entro no desconforto, né? Então, o Dale Carnegie é isso. Eu comentei com vocês, mas vocês não sabem, assim, eu tô pesquisando um curso de teatro. Acho que é o próximo. Cara, qual é a coisa mais desafiadora? Você sabe o que vai acontecer na sequência, né, Mike? Eu acho que é diferente do Dale Carnegie, a gente vai fazer junto. Tá. Cara, mas é isso, assim, né? Tipo... Em breve a nossa peça lá Uma nova BU da Build, né? Uma companhia de teatro. Mas Cara, porque a gente fala muito, né? Assim, a gente tá aqui, mas a gente tá entre 4 paredes, né? Mas e você subir num palco? Esse é um próximo passo pra gente, entendeu? Sim. Quantos palcos a gente já subiu? Eu subi em poucos. Né? Você já foi professor. O Mike acho que não teve a oportunidade de falar no microfone, num palco ainda, sobre a Build. Não. Ainda não. Então, assim, cara, a gente vai ter que chegar aí, entendeu? Já fica a missão pra 26, sei. entendeu? Cara, mas buscar esse desconforto é viver, né?
Se você esperar lá, tá 100%, tudo ok, e pra você dar o próximo passo, cara, não vai rolar. Então, assim, Mas acho nunca que, vai estar num cenário perfeito pra você. mas isso acho que é um pouco, e daí voltando, né? Assim, um pouco do que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que eu acho que é dos alicerces, né? De ser uma pessoa bem-sucedida, né? Que é a questão da ambição, novamente, assim, de você... Assim, cara, beleza, eu tenho um emprego legal, mas qual que é o próximo passo, entendeu? Porque a gente vê tantas pessoas e tá tudo bem, empreender não é para todo mundo, mas é legal, assim, eu penso em ensinar isso para os meus filhos, que assim, cara, tente sempre mais, entendeu? Você é uma pessoa com potencial gigantesco, a gente pode criar um impacto enorme. Todo assim. mundo... Todo mundo pode, entendeu? Então, assim, você entrar nessa zona de, eu tenho um emprego legal, eu tenho um salário legal e tá tudo bem, e passar anos naquele estado, é uma pessoa que já entrou na conformidade do platô, né? Sim. Então, eu acho que a gente empreendedor, a gente é o extremo disso, né? A gente não fica bem no conforto nem um mês, assim. A gente tá... De vez em quando é bom, de vez em quando é bom. Não dá nem pra tirar férias. Mas a gente acha a sarna pra se coçar muito rápido, né? Assim, a gente se movimenta mais rápido. Talvez acho que seja um dos diferenciais do empreendedor, né? A gente tem uma tolerância menor ao conforto, assim. A gente tá sempre querendo dar o próximo passo, né? Sempre se desafiar mais. Pessoal, a gente não falou de memórias engraçadas, assim. Vocês querem falar alguma coisa? Momentos difíceis a gente já passou por alguns. Maiores vitórias, acho que a gente passou por alguns também. Engraçadas. Cara, acho que tem muita história engraçada do nosso tempo presencial ali, né? Acho que isso é até uma das provocações, né? Quando a gente pensa no remoto, eu acho que o remoto funciona muito bem para a dinâmica de trabalho, né? Mas assim, se a gente for começar a fazer coisas mais presenciais, é para relacionamento, né? Para gerar memória, para a gente conhecer as pessoas fora do contexto de trabalho, fora de projeto. Por mais que a gente tenha as nossas one-on-ones, isso é um ritual legal que a gente criou, que é o quê? Cara, assim, eu vou sentar com a pessoa, né? Com o meu liderado, pessoa, e não necessariamente para falar de projeto só, né? Vou perguntar da vida, da esposa, do cachorro, do filho, né? Conversa do café, né, mesmo? Isso, tentar gerar esses encontros. Almoçar Né? junto. É verdade, né? Eu acho que quando a gente começou a pensar em one-on-one, foi porque a gente tinha ouvido que um dos principais prejuízos do remoto é a perda das conversas de café. Porque essas conversas não intencionais, da imprevisibilidade, né? Elas são muito poderosas. Sim. E se você não tem esses encontros casuais, despretensiosos, sem pauta, aí você acaba perdendo muito, né? Porque eu acho que o remoto, toda reunião tem uma pauta, ela tem um título, ela tem um assunto, né? Você não tem uma reunião sem pauta, né? Tipo assim, vamos trocar ideia, né? E aí a gente começou a usar as one-on-ones com essa intenção. Cara, vamos fazer uma reunião sem pauta, assim, vamos trocar ideia. E ver o que aparece. E tem sido legal, né? Mas realmente, assim, as memórias acabam ficando muito no presencial, né? As grandes risadas ali, né? Muitas pessoas que passaram, a gente falou sobre o alagamento, o tsunami da Build. Cara, algo que a gente fazia, que a gente tinha... Nem todos os clientes topavam e compravam, mas cara, a gente fazer confraternizações ou celebrar alguma entrega, algum lançamento de algum projeto. Então, me lembro da época do pódio, né, do Grupo Petrópolis, em que, cara, a gente fez uma baita festa lá no escritório. E, tipo, os clientes foram, Patrocínio a equipe... Itaipava, Petra. Exato, patrocínio Itaipava. Cara, mas foi muito legal, cara, assim, eu acho que é aquele negócio, né, de celebrar, né, cada conquista, mesmo que sejam não tão grandes ou significativas naquele momento, mas eu acho que os momentos mais marcantes que eu tenho na minha cabeça, assim, é da gente celebrando essas questões, assim. Sim. E trazendo as pessoas que mais importam para nós, né, que é a galera, a equipe que trabalha com a gente e os clientes, assim. Celebrando uma boa entrega, tipo assim, para mim é a síntese do ser, né, o CR, né. Engajamento, reconhecimento, então... E dividir a glória, né? Exato, exato. E acho que foi ali que a gente começou alguns movimentos de fim de ano, né? De compartilhar com a equipe, de fazer alguma coisa especial. Eu lembro que a gente fez uma gincana, né?
A gente queria... Era uma época que, obviamente, a gente não conseguia, a gente não tinha dinheiro, né? Pra dar um 13º, um salário. Vacas magras. Vamos dar, sei lá, R$200. Eu não lembro o que era, mas era simbólico a grana, né? Uhum. E aí, como era um valor pequeno, a gente quis criar um ar lúdico, né? Tipo assim, vamos fazer uma brincadeira. E a gente fez uma gincana mesmo, né? Tinha várias etapas. Eu lembro que o Léo teve que descer na casa de máquinas, lembra? Pra buscar uma pista. Era literalmente... Tipo o programa do Luciano Huck, né? Bota um pai de família de 70 anos pra dançar Macarena pra ganhar 100 contos, né? Cara, eu lembro até hoje o Léo morrendo de medo das baratas, lembra? Sim, tem barata aqui. Aí pegou uma pista. Aí tinha um negócio que era um desafio de programação, né? Tinha um bug, tinha que resolver. Tinha. Tinha umas coisas escondidas em FTP de cliente, era loucura, assim. Tipo, o cliente teve que participar da gincana, exato. A equipe teve que ligar pro cliente para conseguir a pista. A gente falou pro cliente, ó, quando ligarem, você passa essa pista para vocês. E eu lembro que apareceu um morcego do nada, lembra? Na escada, assim, verdade, tipo... Os caras, vocês contrataram um morcego pra gincana? Você que tem que tomar uma injeção, foi por causa do gato, né? Parecia um gato também. Aquela casa um gato lá, mano. Era mágica, devia ter algum portal pra outra dimensão. E daí no final o pessoal achou um baú, né? Com dinheiro em espécie, né? Sim. E aí tinha as notas lá e o pessoal amou, assim, foi muito legal. Marcou, né? Com certeza o pessoal deve lembrar, né? Com certeza o pessoal deve lembrar. Mas acho que era um compromisso nosso de realmente compartilhar, né? De fazer a galera sentir parte, né? E engajar o time. É legal ver o quanto que isso marcou a nossa história, né? Falando de churrasco de confraternização, a gente tem o Elton. Nossa. Acho que era a primeira confraternização oficial da Build. Verdade. Primeiro ano na casa nova, né? No escritório novo. Convidamos todo mundo, marcamos data, Família. Contratamos churrasqueiro. Cara, família, todo mundo esperando. Não, daí chegou 11 horas da manhã, todo mundo lá, né? Com fome. Daí, assim, 11h30. Aí liga pro Elton, e aí, cadê? A mensagem não chegava, né? Desapareceu. Aí desapareceu, mas aí acho que deu meio-dia e pouco. Aí eu falei, cara, já era. Quem que foi? Eu acho que eu fui no Suns Club. Alguém foi você que foi comigo? Eu não sei, eu fui com alguém comprar. E a gente teve que comprar tudo, né? Assim, Isso aí é uma lição aprendida, nunca pague antecipado. Resumindo, o churrasqueiro sumiu. Sumiu com o dinheiro. Com as carnes. A gente foi convencido a pagar ele adiantado porque ele ia comprar as coisas e sumiu com o dinheiro, né? Mas no final deu certo. Eu virei o churrasqueiro, tive que fazer. As festas de fim de ano sempre foram bem legais na Build, assim. Tinha piscina lá. Tinha uma época que saía uns bichos, lembra? Do chão. Aqueles cupins. Louva a Deus lá, cupim. Que depois devoraram a casa. Cara, era muito louco, porque a gente passava o ano todo esperando o dia do cupim. E daí, na hora que começava a sair, mano, brotava do chão, né? Assim, da grama, assim, saía um monte. Sim. Tinha muita... Aí acho que a gente começou... Teve a pandemia, mas... Cara, começou a ter muita vazamento, lembra? O telhado parecia um chuveiro, assim, coisa... Verdade. Um monte de problema lá. Sabe onde é que marcou? A gente nem... Não sei se vocês vão lembrar, mas... a gente já tava com todo o espaço lá na casa. E aí a gente comprou, não sei se foi vários computadores ou monitores. E daí todo o time parou de trabalhar pra ir montar junto os monitores e suportes. Cara, foi uma tarde bem da hora essa. A gente comprou uns 15 monitores, né? Cadeira. Era um processo de amadurecimento, era meio tudo mato aquela época, né? Tipo, até a estrutura. Por mais que a gente estivesse num lugar bacana, que no caso antes era uma agência, né? Mas a build mesmo, ela começou a se estruturar ali naquela época, né? E era uma sensação muito boa de você investir na empresa, vitória, né? né? Contratar, comprar. Sim. Pessoal, estamos chegando no final. Acho que foi um belo Cara, bate-papo. se tivesse 4 horas, a gente... precisava trazer uma cervejinha, uma Petra pra patrocinar a gente. Uma Cacildes. A Cacildes. Quem sabe no próximo, de 13 anos. Aliás, Alô, Glaucia, o pessoal tá devendo um podcast pra gente. Flávio, Glaucia. Vocês não vão escapar de nós. Mas é isso, galera. Obrigado aí pelo bate-papo. Valeu. Acho que foi bem legal. Pela jornada. Que venham mais 20 anos aí, pelo menos.
Até Sem a gente dúvida. aposentar e abrir outros negócios juntos. Fechado? Com muito frio na barriga, desconforto e crescimento. Ó, aí sim. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Abraço.